A Klabin acabou de trazer seus resultados do segundo trimestre do ano de 2024, mas o mercado já veio forte, falando que a empresa teve um lucro líquido 68% inferior ao ano anterior, fechando em 315 milhões de reais nesse segundo trimestre. Ainda assim, a empresa vai depositar mais do que isso em pagamento de dividendos para os seus acionistas, 410 milhões de reais. E é claro que ainda dá tempo de aproveitar esse anúncio aqui. Afinal de contas, o aviso aos acionistas acabou de ser publicado pela companhia, juntamente com outro fato relevante sobre o andamento de um projeto da Klabin. Olá, Mixote Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo eu vou trazer o Fique Preparado, justamente para analisarmos os últimos resultados da Klabin, ou seja, do segundo trimestre deste ano, para entendermos se a situação da empresa melhorou ou piorou em relação ao período anterior. Falando também sobre esse novo anúncio de pagamento de dividendos da empresa e que é um valor superior ao apurado do lucro líquido do trimestre. E eu vou explicar por que a empresa está fazendo isso também. Além de trazer notícias, fatos relevantes, sempre de olho na análise técnica para entendermos se o momento é favorável, considerando as ações KLBN4, e é claro que vamos entender se a empresa continua com bons fundamentos. Tudo isso também trazendo as novas projeções de lucros e o preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido para você aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você ajuda o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E como eu sempre falo aqui nos vídeos do Ativo Virtual, quando tem anúncios de pagamento de dividendos, o que a gente faz? Traz primeiro em respeito à nossa comunidade. Então vou falar primeiro desse aviso aos acionistas, publicado no dia 30 de julho de 2024, onde a empresa vai pagar 410 milhões de reais em pagamentos de dividendos. E desde esse momento eu já quero convidar a nossa comunidade a refletir sobre este resultado. Afinal de contas, a empresa está trazendo 410 milhões de reais em pagamento de dividendos para os acionistas, ou seja, a empresa já pagou o imposto dela e está distribuindo esse provento líquido para os acionistas, sendo que ela apurou um lucro de 315 milhões de reais. Então, como que a empresa está fazendo um pagamento de dividendos maior do que o próprio lucro dela? Mas isso vai ficar muito claro se você prestar atenção no vídeo. Mas é claro, para facilitar o entendimento das datas, rentabilidades e rendimentos também desse novo anúncio da Klabin, é que vamos vir aqui no site do Ativo Virtual, no menu Ferramentas Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que vai lá no site da CVM e monitora todos os novos anúncios e traz para cá em primeira mão para os membros do canal. Então, vamos ver aqui o nosso quadro resumo para ficar bem fácil de compreendermos o que a Klabin está trazendo para os acionistas. Então, embora o anúncio esteja com o dia 29 de julho, essa aqui foi a data da leitura da ata da reunião em que o sistema do Ativo Virtual fez diretamente no site da CVM. Porém, vimos que o aviso aos acionistas publicado pela empresa foi efetivamente publicado no dia 30 de julho. O pagamento vai ser em forma de dividendos, ou seja, é isento de imposto de renda, com Datacom muito próxima, já para o dia 5 de agosto, ou seja, a próxima segunda-feira. O pagamento vai acontecer no dia 15 de agosto, muito rápido em relação à Datacom, e vai cair numa quinta-feira, onde a empresa vai pagar praticamente 7 centavos por ação ordinária ou preferencial KLBN3 ou KLBN4, porque ela não faz distinção entre os ativos da própria empresa, ou seja, paga igualmente para as ações ordinárias e preferenciais. Algumas empresas pagam 10% a mais para as ações preferenciais, o que não é o caso da Klabin. E considerando a cotação da data deste anúncio aqui, a rentabilidade vai ser de 1,63% para as ações ordinárias e o mesmo percentual para as ações preferenciais, o que não aconteceu com as ações Unity, KLBN11, recebendo ainda mais, praticamente 34 centavos por ação, a rentabilidade é de 1,54%. E aí talvez você já esteja se perguntando, mas Alex, como isso é possível? Bem, essa diferença percentual, falando aqui da rentabilidade dos pagamentos, ocorre em função dos preços. Por isso que prestar atenção nos preços é muito importante. E para isso, eu trago as ferramentas aqui no Ativo Virtual, como por exemplo, o preço teto, em que eu faço um amplo estudo para entender qual é o valuation da empresa e então apresentar aqui para a nossa comunidade qual é a perspectiva do ativo virtual com preço teto de 4% até 10% de dividend yield. Mas é claro, logo depois do anúncio dos dividendos, que como eu explico, eu sempre trago na primeira parte do vídeo porque eu imagino que esteja ajudando na concentração da nossa comunidade para aquilo que realmente interessa,
que é entender os resultados das empresas, como elas ganham dinheiro, a situação atual, para assim a gente entender quais são as perspectivas futuras. Só o pagamento de dividendos, isso significa muito pouco. Então, passada a ansiedade de conhecer qual é o pagamento dos dividendos, vamos falar aqui do segundo trimestre do ano de 2024. Como esse é o release de resultados, a empresa ainda não divulgou a apresentação, então eu vou ser mais técnico e mais direto ao ponto. Posteriormente, quando ela soltar a apresentação para os acionistas, aí a apresentação é um pouco diferente e menos técnica. Nesse caso, dependendo dos comentários que vocês deixarem aqui no vídeo, eu posso trazer uma atualização com a visão da comunicação da empresa voltada aos acionistas. Mas o fato é que o EBITDA ajustado da companhia chegou aos 2,5 bilhões de reais no segundo trimestre. O EBITDA ajustado também pode ser chamado de EBITDA, que são os lucros de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa. E nesse caso, ele teve um aumento de 53% em relação ao segundo trimestre do ano passado. E para os mais pessimistas, vejam que a empresa também conseguiu aumentar em relação ao primeiro trimestre deste ano, 24%. Em outras palavras, a empresa conseguiu decolar o seu resultado do EBITDA ajustado na comparação com o trimestre imediatamente anterior e também comparando o mesmo trimestre do ano passado, para eliminar qualquer efeito de sazonalidades. Na celulose, a companhia informou que houve um sólido desempenho da celulose de fluff, com o maior volume vendido desde o startup da sua planta. E para quem assistiu, o Fique Preparado que eu trouxe do primeiro trimestre do ano de 2024 com a apresentação para os acionistas, eu falei sobre isso aqui amplamente, ou seja, o que o fluff estava representando para a Klabin. E de fato, estamos vendo agora esse resultado excelente, justamente por conta dos novos movimentos que a empresa fez nesse segmento aqui. Já a margem EBITDA também decolou, expansão de 10 pontos percentuais no segundo trimestre deste ano, na comparação anual, e 4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre deste ano. Já para papéis, aumento de 33% no volume vendido, tanto de papel cartão quanto containerboard, numa comparação anual, segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado. Especialmente, como havíamos estudado no primeiro trimestre, já estamos vendo consequências aqui das máquinas de produção 27 e 28 devido ao ramp-up que está acontecendo, ou seja, o ramp-up é uma palavra em inglês que significa aumento gradual da produção. O que já vemos também, resultados do projeto Figueira, muito criticado pelo mercado e que novamente a Klabin está se provando correta novamente com esses resultados que ela está obtendo. No dia 22 de abril, a Klabin iniciou as operações da sua nova unidade de papelão ondulado em Piracicaba, com capacidade produtiva de 240 mil toneladas por ano. Além disso, o custo caixa total foi de R$ 2.890 por tonelada, o que representa 11% de queda na comparação com o segundo trimestre do ano passado e 3% quando comparado com o primeiro trimestre deste ano, já excluindo efeitos de parada de manutenção. E aqui, cuidado para você não achar que esse é um resultado ruim. Estamos falando do custo caixa total. Então, se é custo, quando se fala em queda, é melhor. Significa que a empresa está economizando. Inclusive, também trouxe no Fique Preparado do primeiro trimestre, mostrando números superiores. Os proventos pagos de 5,1% de dividend yield, onde a Klabin pagou 1,3 bilhão de reais em proventos nos últimos 12 meses até junho de 2024, representando um yield de 5,1%. Tudo isso seguindo sua política de dividendos e JCP, que aliás vou revisar em breve. Então, até a data de publicação desse relatório aqui, a Klabin estava com valor de mercado de 26 bilhões de reais, baseado na cotação do dia 28 de junho de 2024, com as ações em unit cotadas a R$ 21,44 e um volume médio de negociação diária de 96 milhões de reais. Claro, as ações KLBN11 são as ações mais líquidas da Klabin. Então, se você quer investir na companhia, precisa considerar o seu modelo operacional de investidor. Ou seja, você é um investidor mais avançado, já opera opções de ações, aluga suas ações, então KLBN11 com certeza é a sua escolha. No entanto, se você é um pequeno investidor, que apenas faz seus aportes de maneira sistemática e periódica, então você precisa avaliar se KLBN4 ou KLBN3 é a ação mais recomendada para você, baseado no volume também. Só lembrando de sempre entender qual é o delta dos proventos em relação às cotações atuais. Um fato é que todas as ações da Klabin têm 100% de tag along. Indo agora para uma parte mais técnica, que são os destaques financeiros, antes é importante lembrar. A Klabin é uma empresa do setor de papel e celulose que foi fundada em 1899 e é a maior produtora e exportadora de papel para embalagens do país.
Além disso, ela vende fibras de celulose que atendem diversos mercados. E atualmente ela conta com 22 unidades Fabris no Brasil e uma na Argentina, com capacidade de 2,1 milhões de toneladas de papel e 1,6 milhão de toneladas de celulose por ano. Por fim, a empresa tem cerca de 43% das áreas florestais da empresa com florestas nativas que foram conservadas. E essa questão da sustentabilidade ela é essencial para atrair novos investidores. E antes mesmo de falar mais especificamente a respeito da receita, que cresceu 12% na comparação trimestral e 15% na comparação anual, é importante ressaltar que a empresa teve uma receita de 4,2 bilhões de reais no ano de 2012 e 18 bilhões de reais no ano de 2023, ou seja, um aumento médio de 14,2% ao ano. Essa informação é importantíssima para você entender se a empresa está crescendo ao longo dos anos, o que claramente está, e se você é um investidor de longo prazo, você já entendeu a mensagem. Ainda assim, no primeiro semestre do ano de 2024, a receita da companhia foi de aproximadamente 9,4 bilhões de reais, um aumento de 2,8%, embora aqui no documento esteja 3%, mas como eu já fiz a avaliação dos dados ainda mais técnicos, porque esse aqui é apenas o destaque, eu já vi que esse percentual na realidade são 2,8%. Para ser mais preciso, 2,79%. Mas ainda assim dá para projetar uma receita de 19,7 bilhões de reais ainda para o ano de 2024. O volume de vendas da companhia impressionou, aumento de 8% na comparação trimestral e o dobro na comparação ano contra ano, segundo trimestre do ano de 2024 contra o segundo trimestre do ano de 2023, chegando aos 16%. E o ponto é que alguns sites de notícias especializadas já estão trazendo na manchete, batendo na Klabin, é justamente sobre o lucro dela, que caiu 31% na comparação trimestral e 68% na comparação ano contra ano, ou seja, caindo de 971 milhões de reais para 315 milhões, sendo que no primeiro trimestre foram 460 milhões. E aí fica parecendo que realmente a empresa perdeu o rumo, mas felizmente você está assistindo a esse vídeo aqui, então fica muito mais fácil você compreender o que de fato está acontecendo com a empresa. Como estamos vendo, aumento nas vendas de uma maneira muito significativa, receita decolando, e o que está brilhando os olhos dos investidores de longo prazo é justamente o lucro operacional, ou seja, o EBITDA ajustado, voando 24% no crescimento trimestral e 53% no crescimento ano contra ano. E por que isso é importante? Bem, se você é um investidor que visa pagamento de dividendos, aí sim você precisa compreender ainda mais a política de pagamento de dividendos da companhia, que já vamos revisar. Mas antes, apenas para entender que os custos e despesas da companhia, eles variam bastante. Inclusive, os custos da companhia chegaram a variar 75,1% da receita em seu melhor período e 90,9% no seu pior momento. Embora o mercado esteja dizendo que a empresa está gastando muito dinheiro fazendo novos investimentos, observem aqui, queda de 17% na comparação anual. E isso não é porque a empresa desistiu de investir, mas sim porque os seus maiores projetos estão sendo entregues. Exatamente como vimos sobre o ramp-up do projeto Figueira, por exemplo. A empresa ainda trouxe que no segundo trimestre do ano de 2024 foi marcado pela contínua melhora das condições nos principais segmentos de atuação da Klabin, observados desde o início deste ano, de 2024, porém parcialmente refletidas nos resultados da companhia devido aos problemas logísticos que estão afetando as operações de contêineres nos portos do sul e sudeste do Brasil. Além disso, em abril foi realizado o startup das operações do projeto Figueira, que é a nova fábrica de papelão do lado em São Paulo. Especificamente sobre o mercado de celulose, o balanço de oferta e demanda do mercado se manteve positivo ao longo do segundo trimestre. Demanda por fibra curta, fibra longa e fluff permaneceu aquecida, como a empresa tinha trazido já no seu guidance no primeiro trimestre, resultando assim em uma alta dos preços em todas as regiões no segundo trimestre do ano de 2024. E vale lembrar ainda que no final do ano passado, a Suzano fez 2 aumentos da celulose no mercado internacional. Em logo em seguida, a Klabin também publicou nota ao mercado que estava aumentando seus preços, sendo que esses foram momentos de muita reflexão para quem investe na Klabin, porque surgiu muito receio do mercado se a empresa conseguiria realizar suas vendas, mesmo tendo um aumento tão significativo do preço da celulose. E o que estamos vendo aqui no segundo trimestre, novamente, a atitude acertada da Klabin. Nesse cenário, os preços na Europa subiram em média 21% para a fibra curta e 13% para a fibra longa, e isso comparado ao primeiro trimestre, ou seja, muito recentemente. E na China, a alta foi de 9% tanto para a fibra curta quanto para a fibra longa, na comparação com o trimestre anterior também.
Já no segmento de fluff, o mercado se mostrou resiliente, o aumento do volume de vendas recorde para um único trimestre na Klabin, desde o startup de Puma 1 e os preços se mantendo um diferencial importante na comparação com outras fibras. Então, quando o mercado questionou se a empresa estava fazendo os investimentos no momento certo e que a Klabin confirmou os investimentos, iniciou as operações e ainda por cima aumentou o preço da celulose, veio grande desconfiança do mercado e certamente quem tinha as informações certas no momento certo conseguiu tomar a decisão correta a respeito da Klabin. Afinal de contas, o resultado está aqui. Já no segmento de papel cartão, continuou demonstrando a sua resiliência no segundo trimestre, atingindo volume de vendas de 26% superior ano contra ano, suportado pela continuidade do ramp-up da MP28. No Brasil, segundo a indústria brasileira de árvores, que não considera as vendas de janeiro a maio de 2024 versus o mesmo período do ano passado, cresceram 2,3%, enquanto o volume de vendas da Klabin no Brasil cresceu 15%, comparando o primeiro semestre deste ano com o mesmo período do ano passado. Então, mesmo contra aquilo que seria um benchmark de mercado, a Klabin conseguiu ser muito superior, várias vezes inclusive com um crescimento de 15%. E se por acaso você está se perdendo a respeito do mercado da Klabin neste vídeo aqui, eu recomendo que você assista o primeiro trimestre deste ano, em que eu expliquei como a empresa ganha dinheiro, fundamental se você quer investir numa empresa ainda mais tão complexa quanto a Klabin. Mas, falando sobre as embalagens especificamente, de acordo com as informações prévias divulgadas pela Empapel, o volume de expedição de papelão ondulado neste trimestre apresentou um aumento de 5,6% na comparação com o ano passado, ao passo que a Klabin cresceu 4,8%. Segundo a companhia, esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos maiores volumes vendidos de caixas para segmentos de alimentos e chapas. Já em toneladas, o volume de expedição da Empapel teve um crescimento de 5,4% e o da Klabin foi 4,6%, ou seja, ligeiramente abaixo do Empapel, mas ainda assim um crescimento muito sólido. A empresa ainda declarou sobre o seu Eucaliner, que é um produto patenteado pela Klabin, dizendo a diferença da variação entre a metragem e as toneladas mostra o sucesso do Eucaliner, que, como previsto, trouxe redução de gramatura nas embalagens. Como eu estou fazendo a gravação desse vídeo com o mercado aberto, ou seja, o pregão ainda está em negociação na Bolsa de Valores, vamos observar aqui diferença de cotações. Mas com esse aviso você já conseguiu compreender. Então, KLBN4 nessa cotação dos R$ 4,42 está valorizando 12,15% nos últimos 12 meses. Lembrando que KLBN4 são as ações preferenciais da Klabin, sendo que ela ainda tem as ações ordinárias, KLBN3, e as ações Unity, KLBN11. Mas como eu mencionei, a compra de um desses ativos, caso seja de seu interesse, vai depender das condições já mencionadas nesse vídeo. Ainda assim, o PL da companhia ficou caríssimo, 17,03, justamente porque o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E como os lucros da Klabin caíram e o valor de mercado aumentou, então estamos vendo aqui um múltiplo mais elevado. Para servir de comparação, o benchmark de mercado ou uma linha de base é um múltiplo de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é justamente para a compreensão do que é importante para o acionista de uma determinada empresa. No caso da Klabin, talvez o PL não seja o indicador mais correto. Embora o PVP mostra que a empresa está 190% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 5,30%. Mas por que eu digo isso? Bem, para avaliar, precisamos ir diretamente no site de Relações com os Investidores em Estatuto, Códigos e Políticas, porque aqui temos uma política específica, que é a política de dividendos e juros sobre capital próprio que a Klabin trouxe para os seus acionistas. E é exatamente na política de dividendos e JCP que a Klabin destaca a destinação dos seus resultados e a distribuição de JCP e dividendos também, explicando que sobre a destinação de resultados, o exercício social começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano. Parece óbvio, mas para algumas empresas, elas começam em períodos diferentes e terminam em períodos diferentes também. Ainda assim, a Klabin se compromete com um dividendo obrigatório, que é o valor mínimo que ela paga para os acionistas, caso ela tenha lucro líquido no exercício, neste caso aqui de 25%. Claro, afinal, empresas que não são lucrativas, ou seja, não entra dinheiro no caixa, ela não tem dinheiro para pagar dividendos. Mas o ponto que eu vim chamando ao longo de todo o vídeo está exatamente neste item aqui, que é o alvo para distribuição de dividendos e JCP da companhia. Afinal, o Conselho de Administração da empresa tem como objetivo propor dividendos e JCP, de modo que o valor total dos proventos pagos corresponda a um percentual alvo que fica em torno de 15% a 25%, mas notem aqui
do EBITDA ajustado. Então, contanto que a empresa continue lucrativa, ou seja, ela esteja positiva com as suas contas, ver um EBITDA ajustado crescendo 53% na comparação anual e 24% em relação ao primeiro trimestre deste ano, com certeza empolga a respeito dos pagamentos de dividendos. E a despeito das matérias de mercado que estão saindo na mídia, esse efeito ficou tão claro que podemos facilmente comprovar aqui observando as ações KLBN4 na periodicidade semanal. Ou seja, cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E nesta semana, apenas até a data de gravação desse vídeo, as ações já estão valorizando 3,77%, justamente por conta desse evento mais relevante que está acontecendo. Inclusive, o TradingView destacou aqui o resultado da companhia, além, é claro, do pagamento dos dividendos. Então, utilizando inclusive o script do ativo virtual da VWAP disponível para os membros do canal, que inclusive recentemente eu trouxe um vídeo apenas para os membros do canal explicando como interpretar o indicador da VWAP, podemos ver claramente que precisamos ajustar essa região de resistência de preços. Agora vai ficar entre os R$ 4,56 até os R$ 4,60. Mas sem dúvida nenhuma, no semanal, estamos vendo as cotações se direcionarem para esse ponto, provavelmente para testá-lo. Mas antes, tem uma outra resistência de preços que eu já havia trazido para a nossa comunidade, nos R$ 4,46. Notem só que o candle dessa semana ele já fez esse teste e criou essa sombra superior, mostrando realmente que essa faixa é uma resistência de preços, sendo que esta análise aqui eu já tinha trazido há várias semanas atrás. E está chegando o momento de inaugurar o grupo VIP do ativo virtual, ou seja, para aquelas pessoas que estão cansadas de perder oportunidades na Bolsa de Valores, o grupo VIP vai ser uma grande ferramenta para as pessoas que têm pouco tempo de observar o mercado. Mas eu e a minha equipe vamos disponibilizar diversas oportunidades que estão acontecendo com o mercado, justamente para servir de estudo mais direcionado, servindo efetivamente como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para os investidores. A perspectiva de abrir o grupo VIP está para a segunda quinzena de agosto. Já o grupo Premium ainda não tem data. Agora, uma coisa é certa, para aqueles que se inscreverem agora e não tem que pagar absolutamente nada, é uma pré-reserva, essas pessoas vão ter direito a benefícios exclusivos. Agora, seja qual for o plano que você escolher, neste momento, para fazer a reserva, as pessoas vão ter que passar necessariamente por essa mini avaliação, que é justamente para poupar o seu tempo e o seu dinheiro também. O objetivo dessa avaliação é para te ajudar a visualizar se o grupo VIP vai conseguir te ajudar neste seu momento como investidor, seja por conhecimento, experiência ou tolerância a riscos. E é óbvio que eu sei que essa avaliação vai acabar reduzindo a quantidade de pessoas que vão entrar para os grupos, mas a ideia é que sejam grupos mais exclusivos mesmo. Afinal, o objetivo é ajudar a nossa comunidade do ativo virtual. E agora trazendo as projeções e o preço teto do ativo virtual, diante do resultado do segundo trimestre do ano de 2024, eu reajustei o EBITDA projetado para 6,72 bilhões de reais. No entanto, reajustei também o payout esperado, reduzi para 21%, o que vai gerar um DPA, ou seja, um dividendo esperado de 26 centavos por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o máximo que se pode pagar vai ser R$ 6,50 nas ações KLBN4. Já para 6%, o preço teto é de R$ 4,33, 8%, R$ 3,25 e 10%, R$ 2,60. Isso porque esse DPA representa uma rentabilidade de 5,93%, porque estou utilizando a cotação nesse vídeo de R$ 4,39 por ação KLBN4, o que não abre margem de segurança, aqui negativa no 6%. Mas eu vou explicar isso aqui um pouco mais. Se observarmos uma relação do fluxo de caixa livre da companhia, observando o pagamento dos dividendos, e estabelecer uma relação entre o apurado do EBITDA para cada período, vamos ver que houve uma redução do payout. Então, com base nesse estudo e vendo os investimentos que a empresa está fazendo, eu reajustei o payout proposto. Agora, se nos próximos pagamentos de dividendos da companhia observarmos uma relação diferente da distribuição da empresa do seu lucro operacional para os acionistas, claro, vou atualizar novamente as projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro, se você ainda não é membro do ativo virtual, eu te convido a reconsiderar, porque além de apoiar o canal, ainda por cima você tem acesso a todos esses benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, onde você pode assinar diretamente pelo site do YouTube, ou você pode pagar a sua assinatura usando o Pix. Pelo YouTube, as licenças de acesso ao site do ativo virtual levam até 2 dias para serem efetivadas. Pelo Pix, ocorre imediatamente. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da Klabin e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do ativo virtual.